Yo, Geeks, tudo em cima? Vamos então aqui para mais uma edição do Nero Correio. Vamos aqui para edição do Nero Correio 119, chegando na edição 120 desde quando a gente retornou o quadro aqui para o canal. E cara, como o Kirin tá dizendo aqui, o espírito, feliz ano novo, pessoal. Feliz ano novo, LP, feliz ano novo, pessoal. A gente vai continuar falando de Black Clover, mais um ano aqui, continuando falando de Black Clover aqui no canal. Tem muitas outras obras, muitos outros mangás pra gente comentar ainda. Vem comigo, vem com a gente, porque, cara, esse ano vai ser legal. Esse ano vai ser interessante acompanhar os mangás. Tem segunda temporada de Dan Dan Dan, tem provavelmente filme de Chainsaw Man que deve sair esse ano. Tem muita coisa ainda, tem Solo Leveling que vai sair agora. Tem muita coisa pra gente acompanhar esse ano. É apenas o dia 2 de janeiro. E cara, vem comigo que tem muita coisa legal pra gente discutir e comentar aqui no canal. Principalmente com esse Nero Correio depois da vinheta. Vamos lá, começamos aqui o nosso Nero Correio com o Asta Swallowtail dizendo o seguinte: LP, você acredita que o Asta poderia ser o resultado de uma união entre um elfo e um demônio? Explicando sua ausência de mana e sua afinidade com a antimagia, sendo ele talvez a ponte entre essas raças para superar os conflitos entre o mundo mágico e o submundo. Nero Correio 119. Olha, Asta, seguinte, eu acho muito difícil o Asta ter nascido sem mana por causa dele ser um híbrido de demônio. Muito pelo contrário, os demônios possuem ali afinidade com magia. Os demônios possuem afinidade com magia, por mais que eles não consigam ter ali a capacidade de possuir um grimório. Então, eu acho que a capacidade do Asta ter nascido sem mana é muito mais uma característica vindo da Licita do que do próprio da própria etnia, da própria raça que ele veio assim por si só. Então eu já descarto um pouco essa ideia. Talvez o Asta tenha nascido sem mana porque a Licita, na sua gravidez, na sua gestação, acabou drenando toda a mana dele. Agora, a ideia do Asta ter uma espécie de Ichigo, de ter ali todas as raças em seu corpo, ter ali um ponto de demônio, de elfo, de anão e ser humano e demais raças que possuem Black Clover, eu acho que é uma ideia interessante. Acho uma ideia legal, mas tem que ter um propósito. Em Bleach, o mangá todo ficou ali um ponto de que se demorou para revelar para nós por que o Ichigo ele teve todas as raças imbuídos em seu corpo. Depois que a gente foi entender, e agora com a Light Novel e também com as novas informações geradas pelo anime, agora a gente sabe a importância do Ichigo ter ali todas as raças em seu corpo. Eu não vou dar o spoiler aqui. O Asta teria que ser a mesma coisa, não dá para ser algo apenas de graça. Ele é híbrido de demônio, ele é híbrido de elfo, ele tem ali partes humanas, ele tem partes de anões. Mas pra quê? Qual que é o motivo? Qual que é a motivação do Asta ter nascido assim? Eu acho que o Tabata ele precisa realmente explicar. Mas acho interessante a ideia dele ter ali alguns aspectos relacionados aos demônios, porque o Asta ele era pra ter morrido ali no combate contra o Zagred, quando ele deveria ter perdido a sua energia vital, né? Quando o Zagred acerta ele, tudo que tem energia vital deveria ter se perdido. O Asta era pra ter morrido e ele não morreu. Então, o Asta tem características de todas as raças possíveis, todas as raças em Black Clover, o que argumenta muito forte para o seu ponto. Agora, sobre ele ter nascido sem mana, aí eu já não acho viável deles ter alguma característica ali da raça demoníaca. O Marcial Gadelha, ele traz um comentário bem interessante aqui sobre o Lucius. LP, tem uma teoria. Será que a marca que o Lucius tem na testa está relacionado com o Astaroth? Porque quando o Julius achou a arma Swallowtail do Lumiere, ele sentiu uma afinidade com a magia do tempo, sendo que essa arma foi utilizada para roubar o poder elfo na época do Zagred. Será que o Julius armazenou não só o tempo, mas sim a alma do Astaroth? Imagina ele assumindo o corpo do Lucius. Nero Correio 119. Olha, eu tenho alguns pontos aqui sobre essa ideia sua, sobre essa questão. Vamos resolver aqui primeiro sobre a marca na testa do Lucius. Eu não acho que seja a marca relacionada ao Astaroth. Eu acho que seja uma marca ligada
ao Adramelech, porque tudo que tem a ver, se você for estudar as características do Adramelech, tem a ver com o Sol, tem a ver com estar acima, tem de estar em reinar em cima assim aos céus. Então o Adramelech, ele tem essa conexão. E eu acho eu, a teoria aqui do canal, de que o Lucius tem um pacto de amizade com o Adramelech da mesma forma como o Asta tem com o Lieb. Ou seja, se o Adramelech morre, o Lucius morre também. Então talvez tenhamos ali alguma conexão. Por quê? Porque o Asta possui uma marca, não parecida, mas uma marca também desse pacto em seu pulso. A gente pode observar que no pulso esquerdo do Asta, a gente vê essa marca que ele tem com o Lieb, o que acaba sendo até mesmo algo interessante. Agora, sobre o Astaroth, sobre essa conexão com o Astaroth, aí eu acho que a camada é um pouco mais embaixo. Aqui no canal, a gente tem uma teoria sobre que o Astaroth, ele pode ter usado a magia de reencarnação para poder voltar ao mundo humano, né? Desde que ele consiga utilizar um grimório, desde que ele pudesse reutilizar ali um grimório, ele poderia gerar a magia de reencarnação, assim como o Patri acabou fazendo com os elfos. Ele acabou reencarnando vários elfos no decorrer ali da sua vida, no decorrer ali da jornada com o Vengeance. Ele poderia ter usado essa magia para poder reencarnar. Nós não sabemos se seria no Asta ou se seria em outro personagem. Possivelmente pode ser até mesmo que a alma do Julius seja essa conexão com o Astaroth. A gente não sabe o que o Tabata vai querer trabalhar ali com a magia do tempo. Se tem alguma conexão direta, se o tempo tem passado, presente ou futuro, ou se essa magia do tempo, essa conexão com o tempo é uma coisa só. Quando o tempo não possui mais passado, presente e futuro, ele é uma linha contínua. Então, se você viaja para o passado, o seu passado se torna o seu presente. O seu futuro, ele se torna o seu passado e o seu passado se torna ali o seu futuro. Eu acho que é isso. É, exatamente. Não me perdi aqui. Então tem essas linhas assim, como se fosse um ciclo, né? Como se fosse ali uma ideia de um ciclo presente e outros ciclos diferenciados. Eu recomendo vocês assistirem a série Dark para ter uma ideia mais ou menos do que eu estou falando sobre essa confusão do tempo. Eu acho que o Tabata não vai para esse lado, mas ainda existe essa possibilidade. O JVS traz um comentário aqui sobre o Leopoldo. LP, e o Léo, foi delírio coletivo ou não? Cara, pior que o Leopoldo, ele sumiu. A gente tem um vídeo aqui também já analisando as questões sobre o Leopoldo. Ele some depois do ataque que todo mundo se une para lutar contra... É contra o Madin? Eu não lembro agora se é contra o Madin, mas eu sei que são... não, é contra os demônios, Quando o primeiro portal, né, ali de Spade abre, que sai tanto a Lilith e o Namah, sai um monte de demônios juntos e aí chega a galera de Heart usando os poderes dos seus ultimates. E assim que o Leopold, ele ataca, ele simplesmente desaparece. Agora a gente não sabe o que vai acontecer. Se o Leopold vai voltar como um paladino, se o Leopold, ele vai ter ali uma luta contra um Fuego Leon paladino. Eu não sei o que o Julius, ou na verdade, né, o Lucius, né? O Julius já tá meio que pra escanteio. Eu não sei o que o Lucius está aguardando ali para o Léo, ou se o Tabata mesmo tá pensando alguma coisa para o Leopold. Eu sinceramente, eu não sei. Nessa altura do campeonato, eu já tô com minhas pés ali bem baixinha. É claro que eu espero que tenha algum desenvolvimento para o personagem, porque não é possível dele ser esquecido assim no churrasco. Mas eu não sei se ele vai ter um grande destaque, algum plot assim absurdo como nós estamos tendo aqui com os Touros Negros. Principalmente depois que a revista acabou sendo mudada, né? Que Black Clover acabou indo pra Jump Diga. Enquanto a gente não tem capítulo novo de Black Clover, que sai ali entre dia 9 e dia 10 de janeiro, você pode ler a minha Light Novel de Que Haja Luz. Não, Black Clover. Eu já ia falar Light Novel de Black Clover. Mas você pode ler a minha Light Novel de Que Haja Luz. Cara, vai por mim. Se você gosta de Black Clover, você vai curtir Que Haja Luz também. Tem magia, tem poderes. Não é bem magia, é um poder bem ali, típico para Que Haja Luz mesmo. Um poder bem ali conectado para Que Haja Luz. Envolve contextos mitológicos, personagens criados pelos inscritos, personagens criados pelo LP. Tudo de uma forma realmente muito didática e ao mesmo tempo muito legal de acompanhar. E não é só eu que falo isso, porque, LP, você tá falando isso porque é sua light novel? Não, as pessoas, os leitores que acompanham Que Haja Luz falam que é uma história
história muito legal de se acompanhar. Então vai por mim, clica aqui na descrição, tanto na Novel Mania quanto também no Tapas, pra você poder acompanhar a história agora. O Gabriel Santana ressuscita uma teoria bem antiga aqui do canal. LP, tem uma teoria sua que fala que o Astaroth ocupa a destra do líder da árvore de Qliphoth, e o elfo filho do Lich ocuparia a destra da árvore de Sephiroth, já que o Yuno tem a alma do filho do Lich. Se o Asta for Astaroth ocupando a árvore de Qliphoth, enquanto o Yuno cresce na árvore de Sephiroth, o Asta desce na árvore de Qliphoth. Eu acho que essa é a temática de Black Clover desde o começo. O Asta e o Yuno, eles são totalmente opostos. Eles são totalmente opostos em tudo. Poderes, personalidades, caráter. Caráter são bem próximos, né? Mas características, até os seus ideais, por mais que meio tipo assim, o Asta seja uma pessoa completamente pra cima, o Yuno seja uma pessoa completamente tímida, a gente pode perceber que tem essas dificuldades ali entre os personagens. Por mais que pareça que o Yuno sempre recebe as coisas um pouco mais fácil que o Asta, e o Asta tenha que penar muito mais pra conquistar as coisas durante toda a história, os personagens, eles possuem caminhos reversos. Até mesmo o Yuno em rumo ali, ó, a ponta da Sephiroth, e o Asta rumo à ponta da Qliphoth, que é a árvore do submundo. Então, sim, dá pra ter essa questão. A gente já fez essa teoria de que o Asta e o Yuno são espelhos do mesmo lugar das árvores conectadas ali à Cabala. Então, tem uma ideia, tem um ponto interessante também sobre essa conexão do Asta com o Astaroth. Talvez não seja o próprio Asta por si só que seja essa conexão com o Astaroth. Talvez seja o Lieb. O Lieb seja essa conexão, e de uma forma realmente muito precisa, que o Tabata vem trabalhando, e que isso pode explodir na nossa cara no próximo, na verdade, né, nos próximos capítulos do mangá. E para fortalecer esse vídeo, você já sabe também, né? Não é só o Tabata que vem para fortalecer o nosso mês de janeiro. É você deixando seu like, se inscrevendo aqui no canal e compartilhando esse vídeo com seus amigos. É muito importante você continuar reagindo aos nossos conteúdos para que o YouTube divulgue ainda mais os nossos vídeos pela plataforma. Gente, isso nos ajuda pra caramba. E se você quer receber também os nossos conteúdos exclusivos de Kagurabashi Sakamoto Days, que estão saindo toda semana quando tem capítulo, você pode se tornar membro do canal do Geek Brasil. Nós não paramos com os vídeos de Sakamoto e nem de Kagurabashi, agora estão exclusivos, de forma exclusiva para os membros do canal. Então, dá essa moral, dá essa força pra gente, pra continuar crescendo o canal, fortalecendo os nossos conteúdos, e isso acaba beneficiando você. O Evan de Souza traz um comentário bem pertinente aqui sobre os touros negros. LP, quando o Asta transformou a katana do Yami em uma arma anti-magia, imbuída de anti-magia, ela ganhou a habilidade de cortar apenas o que o Asta quer cortar. Então, na sua opinião, as habilidades bônus vêm do Grimório ou da anti-magia? E se vierem da anti-magia, será que os membros dos touros negros podem ganhar uma habilidade bônus, assim como a katana do Yami, ou o ganho de habilidade bônus é restrito apenas às armas? Nero Correio 119. Olha, o Evan, eu acredito que as espadas do Asta funcionam como uma espécie de feitiços, né? Por exemplo, vou dar mais uma vez aqui. Vou dar um exemplo aqui, tá? Não vou dar de novo, não. Mas o ponto é que a espada do Asta funciona como se fosse feitiço. Por exemplo, o pássaro que o Yuno usa lá na batalha contra Diamond, ele é um feitiço que o Yuno conseguiu aprimorar ao lado da Sylph, depois que ele acaba pegando a Sylph ali pra ser ali o seu espírito mágico. A questão é que isso é um feitiço. O Yuno pode usar isso por causa que ele conseguiu aprimorar esse feitiço. Quando o Asta, ele imbui ali a anti-magia na espada, né, na katana ali do Yami, o que acontece? Isso é gerado um feitiço dentro do Grimório. Isso é gerado um feitiço dentro do Grimório. Então, provavelmente, esse feitiço ali do Grimório, né, que é gerado para com Asta, é a forma que ele tanto queria, né? Ou podemos pensar aqui de uma maneira que ele poderia ter usado a arma naquele momento que ele estava lutando contra o Yami para cortar o Zenon sem que o Yami fosse pego, né? Então isso acaba tendo ali um certo tipo de coisa na cabeça do Asta, e ele, naquele momento que ele imbui ali a espada, ele consegue ter esse reflexo, ele consegue ter essa ideia. Até mesmo quando ele usa a espada contra o Dante, o corte não mata, o corte a queima-roupa não mata ali o líder da Tríade Negra. Então o Asta, ele pensa em todos esses sentidos na hora de gerar, de forma até mesmo ali, o que parece ser inconsciente, o seu feitiço acaba sendo gerado de uma maneira interessante. Então isso não tem
tem a ver com a antimagia, tem a ver com o feitiço que é gerado dentro do Grimório. A gente pode teorizar que o Asta consegue chegar nesse ponto, consegue chegar nesse momento de forma inconsciente, ou se ele gerou isso através do seu treinamento. Ele deve ter chegado nessa conclusão no treinamento com Nakt e aplicado isso com o seu poder antimágico relacionado a desenvolver esse feitiço. Podemos pensar que o feitiço foi gerado inconsciente ou de forma consciente, mas isso é coisa do atributo do Grimório do Asta e não com a ver ali com a antimagia. E o Alan Pereira traz a pergunta que leva ao título desse vídeo. LP, você acha que o Tabata pode fazer uma continuação de Black Clover? A fandom levanta várias questões não respondidas que poderiam ser interessantes de explorar. Fico intrigado com a Drama Elec, pois quando o mangá estava nas últimas semanas do semanal, foi dito que Black Clover estava perto de acabar. Achei estranho, porque isso poderia levar a um final apressado, deixando algumas coisas faltando. Caso a obra termine nesse ritmo de 2 ou 3 anos, com períodos de 3 ou 4 meses, acredito que pode acabar ficando muito rushado e prejudicar o arco final. Por isso, me pergunto se o Tabata consideraria uma continuação para trabalhar melhor os pontos que não foram explicados ou mostrados. Cara, seguinte, quando foi anunciado que Black Clover tinha uma saga final, não quer dizer que depois de 10 capítulos o mangá iria acabar. Não, já fazem pelo menos ali 40 capítulos desde que o mangá, mais de 40 capítulos, desde que a gente teve o anúncio da saga final. Uma saga final não quer dizer que é um arco final. O que é? Sagas têm arcos, sagas têm começo, meio e fim. Provavelmente a gente está em um arco que está conectado diretamente entre o meio e o fim. Mas até o arco do fim ainda tem camadas para serem exploradas. Então, nós tivemos ali o começo, tivemos ali o desenvolvimento, provavelmente que seja ali a Terra do Sol, e agora nós estamos caminhando para o fim. Provavelmente os próximos capítulos, 2 próximos capítulos, vão meio que tipo assim, dá para nós o norte se o Tabata vai querer encerrar a obra agora, ou se ele ainda vai enrolar com muitas aspas, né? Enrolar um pouco mais para desenvolver os personagens. Mais uma vez, não quer dizer que nós estamos numa saga final que o Tabata vai correr com isso. Eu acho que provavelmente, o Alan, você é um inscrito novo aqui do canal e não esteve na época em que a gente estava comentando o capítulo 331, 330, na época da saga de Spade. Quando saiu o anúncio da saga final, eu trouxe todos esses vídeos aqui no canal, comentando sobre a saga final, sobre o anúncio da saga final. E além disso tudo, por mais que eu acredito que Black Clover vai ter o melhor final, a melhor continuidade ali dos mangás da era moderna, né, de 2010 a 2020, né, focado ali tanto em Kimetsu no Yaiba, Jujutsu Kaisen, Boku no Hero. Pra mim, Black Clover vai ter o melhor final ali para a história, porque Black Clover sempre foi isso, ele foi muito na média, sempre foi muito na média, às vezes ultrapassava a média, mas ele sempre foi equilibrado, e eu acho que o final também vai ser equilibrado do jeito que todo mundo está esperando. A questão é que Black Clover, ele traz para nós essa saga final e um conceito realmente para abordar todos os assuntos de forma importante, os assuntos importantes. Só que o Tabata, ele desde o começo da história, desde o começo do seu mangá, ele já trabalha com outras mídias, Nós tivemos algumas light novels, nós tivemos também uma história, um mangá de, eu acho que tem quase 100 capítulos focado ali no Yami criança, né, no Yami mais jovem, que acaba sendo algo até mesmo interessante. Tem umas teorias focadas também sobre essa história. Eu não li ainda esse mangá, mas eu ainda vou acompanhar o ano que vem para trazer uma abordagem, trazer um ponto ainda mais interessante sobre essa história por si só. Mas o ponto é que o Tabata, ele consegue trabalhar com outras mídias. Isso provavelmente vem de influência do Tite Kubo, né, do autor de Bleach, que também usou light novels, filmes, para elaborar e abordar temas interessantes para a sua história. Então, não se surpreenda se Black Clover acabar com alguns gaps para serem explorados no futuro da saga, no futuro principalmente com a animação. Black Clover sempre, né, o Tabata sempre usou a animação de Black Clover para meio que tipo assim, ocupar alguns espaços que ele não teve tempo
de desenvolver no seu mangá. Principalmente eu, por acaso, eu considero todo o anime de Black Clover como canônico, por causa ali da aproximação do Tabata com o diretor antigo da história. Tanta coisa que o diretor colocou que a gente achou que era filler, depois no mangá, na saga de Spade, o Tabata começou a canonizar um monte de história, um monte de coisa, e a gente falou, caraca, é canônico, a parada realmente é canônico. Então tem muito detalhe que o Tabata pode vir a acrescentar na animação, em light novels ou até mesmo ali em filmes. Então, vamos com calma, vamos respirar, porque vai ser interessante de acompanhar. Além de que, o Tabata ainda falou que ainda vai demorar um pouquinho pra acabar o mangá. Então eu chuto pelo menos mais uns 2, 3 anos de história. Se esse ano eu tenho certeza que a gente vai passar aqui fácil com o mangá, né, com o capítulo de Black Clover. O ano que vem eu tenho minhas dúvidas, mas de 2027 não passa. Eu acho que 2027 é o ano máximo para que Black Clover se encerre ali de uma forma realmente épica. Eu tenho fé que vai ser o melhor mangá produzido na era moderna, por causa da média sendo realmente mediano, ultrapassando esse limite, mas sempre ficando de uma forma muito constante.